Irmãos, vamos louvar o Senhor com o hino 207, Novas Alegres. 207. Novas alegres para dizeres, veio agora e essa chão, e meus pecados são perdoados, e com Jesus terei galardão, e que também ainda lugar na mansão celestial é para aqueles que desejarem a salvação eterna. Gozos mundanos tenho deixado, não quero mais tão falso prazer. Paz prometeram, mas me enganaram, não me puderam satisfazer. Mas estou bem com meu Salvador, vou ao céu em seu favor, pois cada dia Cristo me guia nessa verdade e amor. Já não importa o que disserem os inimigos de meu Senhor, por ele salvo e participante do reino de seu Filho de amor. Sempre aqui terei de lutar, logo em paz vou descansar, e minha alma terá o gozo de ouvir de Cristo chamar. Vamos dar graças? Pai, te damos graças por esse dia do Senhor, por podermos hoje, Pai, ter estado aos pés do Teu Filho. E agora, Pai, podemos novamente anunciar o Evangelho, a necessidade, Pai, do pecador. Pai, pedimos que se há almas aqui perdidas ainda, se há aqueles que não conhecem a pessoa e obra do Teu Filho, ainda não conheceram a paz, ainda não conheceram o descanso que há em Cristo, que hoje elas possam ser convencidas pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, e assim, Pai, possam ser salvas de um destino terrível, Pai. E pedimos que possamos anunciar essa notícia urgente. Nos ajude, Pai, pois dependentes de Ti, Pai, podemos expor o Teu coração. Assim como hoje somos amados, que possamos expor o Teu amor a corações, Pai, que talvez estejam endurecidos. Corações, Pai, que precisam ser contritos, e somente o Teu amor, Pai, e o Teu Espírito e a Tua Palavra podem fazer. Pai, confiantes assim pedimos, pelo precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, sabemos, ainda que estamos entre irmãos, assim cremos, que são salvos, mas não sabemos se há entre nós alguém que não conhece o Senhor Jesus Cristo.
que não reconhece o Senhor Jesus Cristo, que não conhece o amor de Deus. Então, quão importante é para nós que já conhecemos anunciar esse Evangelho. Porque, como nós oramos, é urgente. Se há alguém aqui, ou alguém que vai ouvir essa mensagem, se ela assim chegar aos ouvidos de alguém que não crê, assim nós oramos e esperamos no Senhor, em Deus. É urgente para você que ouve. Porque como hoje estivemos aqui e ouvimos sobre o tempo se abrevia, ou da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a esperança de todo crente, ou é de partirmos para a eternidade a qualquer momento. Nós podemos partir para a eternidade a qualquer momento, e como isso é urgente. Para aqueles que não conhecem a Cristo, é como estar num prédio pegando em chamas, pegando fogo e não ter saída, não ter capacidade em si para sair. É como estar se afogando, desesperado, naquele desespero e não ter o que fazer. Quem não conhece a Cristo está nessa situação. E talvez o Senhor já tenha tocado alguns corações para esse perigo. Talvez tem corações aqui aflitos com a sua eternidade. Mas o mais triste não é estar perdido, ou não é ter talvez já esse sentimento no coração. Talvez é a ignorância da sua eternidade. É ser ignorante, não se importar com a sua eternidade. É aquilo que às vezes ouvimos, é estar perdido e nem saber que está. É a pior coisa. É estar totalmente perdido com um destino terrível e nem saber, e nem se importar com isso. Porém, sabemos, Deus se importa, nós que cremos. Nós conhecemos o coração daquele que se importou conosco. E nesse mesmo coração nós queremos, como vendo um prédio pegando fogo, querer entrar lá e tirar aquela pessoa que está a ponto de se perder. De pular no rio e buscar aquela pessoa. Essa é a mensagem que aqui vai ser pregada hoje. Para aquele que ainda não ouviu, você está nessa situação. Mas Deus se importa com você. E Ele envia aqueles para trazerem essa salvação através do seu Filho. E é disso que a gente vai ouvir aqui hoje. Espero que você, que se não crê ainda no Senhor Jesus Cristo, se ainda não se importa com a sua eternidade, que você possa agora dar atenção a essa mensagem, que é tão urgente. É tão urgente. E também temos, consciência de que às vezes tem alguém salvo, mas que não desfruta da salvação, e assim a gente pode também falar um pouco disso, mas o Senhor vai nos guiar a falar e ouvir dessas coisas aqui hoje. A nossa eternidade, a qual nós ouvimos bastante, nesse final de semana, mas que agora tem um foco naqueles que estão ouvindo essa mensagem e ainda não têm essa certeza. Dê atenção. E para falar disso, eu queria trazer uma porção da palavra de Deus, porque Deus fala através da sua palavra. Ele, através da sua palavra, através do seu Espírito, fala sempre de salvação, fala sempre da pessoa do seu Filho. E nós podemos ver isso em toda a palavra de Deus. A palavra de Deus fala disso. Se você tem ouvido, sobre a palavra de Deus, e às vezes a gente ouve tanto, a palavra de Deus é um manual para a vida, a palavra de Deus é, para um andar correto. Com certeza ela tem muita coisa para isso. Mas se você não ouviu isso, espero que você tenha atenção. A palavra de Deus fala de Cristo, Jesus Cristo. De Gênesis ao Apocalipse, em todos os seus livros, nós podemos,
de alguma forma, encontrar Cristo. Nós podemos encontrar o coração de Deus, muitas vezes diretamente, muitas vezes em figuras. E Deus quer falar conosco através dessa palavra, quer falar com você que está ouvindo essa mensagem. Então vamos ler uma porção que fala um pouco disso. Podemos abrir 1 Samuel 25. O irmão, anteriormente, né, a essa reunião de pregação do Evangelho, trouxe um pouco de Davi, né? Mefibosete, aliás, né? E Davi. E hoje a gente vai ainda falar um pouco de Davi, que é uma figura, muitas vezes, né, próxima do Senhor. E nessa passagem a gente tem tanto em Davi uma figura, né, falando mais com os nossos irmãos. Nós temos em Davi, nós temos e também mais alguns personagens que vai nos falar disso, que é a necessidade de salvação, a boa notícia de salvação. Vamos ler? A gente vai ler a partir do versículo 2. 1 Samuel 25, 2. Diz assim: E havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e ao nome da sua mulher Abigail, e era uma mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi, no deserto, que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: Subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus jovens, e eles te dirão: estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, pois viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achastes à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e darei a homens que eu não sei de onde vêm? Então os homens de Davi se tornaram para seu caminho e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo, conforme todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a tua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas. Olhai, pois, agora e vê que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um tal filho de Belial,
que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas e 200 passas de figos passados, e os pôs sobre os jumentos, e disse aos seus jovens: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte. E eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: Na verdade, em vão tenho guardado tanto quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus dos inimigos de Davi e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e lhe inclinou a terra, e lançou-se a seus pés, e disse: Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal, o seu nome, a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. E esta é a bênção que trouxe a tua serva ao meu Senhor, de seus jovens que andam após as pisadas de meu Senhor. Perdoe, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerrear as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do concovado de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor como meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e de tiver estabelecido chefes sobre Israel, então meu Senhor não será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco o haver se salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembrará então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendito tu que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que impediu que te fizesse mal. Que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz a tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse:
Bendito seja o Senhor que pleitou o pleito da minha afronta, da mão de Nabal, e deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis aqui a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos teus criados, meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou no seu jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Eu sei que a passagem é grande. Eu quis ler toda ela, porque aqui nós vemos algo maravilhoso. Nós vemos também uma advertência. E também vemos o coração de Deus. Nós vemos, voltando, agora quis ler toda a passagem, eu sei o tempo, nós estamos cansados. E como Abigail apressa em ir ao encontro de Davi, e nós ao encontro de Cristo, e apressa na salvação. É grande o capítulo, mas ele fala de duas características que o Senhor pode encontrar quando Ele envia a sua palavra, envia a sua mensagem, envia o evangelho da sua salvação. Nós temos, voltando, só alguns pensamentos. Nós vemos aqui no versículo 3, falando de Nabal, fala, e é o nome deste homem Nabal. E mais um pouquinho para frente, porém o homem, depois de falar de Abigail, porém o homem era duro e maligno nas obras. Duro e maligno nas obras. Duro de coração. Entenebrecido, longe de Deus, longe do coração de Deus. Não entende as coisas de Deus. Quantos se encontram assim? Nós não esperamos, mas pode ter corações aqui assim. Corações duros para com Deus. A palavra fala que, no versículo 2, nessa passagem, era um homem poderoso. Ele era um homem poderoso exteriormente. Ele era um homem que confiava em suas riquezas. Confiava em si. Mas ele não tinha um coração para Deus. O Davi, há pouco, tinha sido ungido por Samuel, o homem segundo o coração de Deus, o homem que era segundo o coração e os pensamentos de Deus. Ele sim ainda não tinha, no contexto aqui da passagem, como a própria Abigail vai falar, ele ainda não tinha tomado a sua posição pública ali, como rei. Mas ela já tinha essa visão de fé. Porém, Nabal não. As suas palavras, vamos um pouquinho mais para frente, no versículo 10, eu quero falar mais de Nabal primeiro. Versículo 10 fala, e Nabal, depois dando a resposta dos mensageiros de Davi, fala, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Assim
Também o Senhor Jesus Cristo, quando veio a este mundo, recebeu essa resposta, semelhante a que Nabal deu em relação a Davi. Quem é Jesus? Quem é o filho do carpinteiro? Não é esse filho de José? Nós, nós conhecemos Moisés, Davi, mas quem é esse? Pensando nos religiosos, porque nós vemos Nabal aqui falando assim, ele tinha conhecimento de quem, exteriormente dizendo de Davi, mas ele não reconhecia ele como homem segundo o coração de Deus. E voltando um pouquinho, versículo 4, e ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, e enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: subi ao Carmelo, e indo a Nabal perguntai em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas. E a tua casa tenha paz. Tudo que tens tenha paz. E esse, pensando em Deus Pai, pensando no Senhor Jesus Cristo, no coração deles para com o homem, através da obra de Cristo, através da pessoa de Cristo, era anunciar a paz, trazer a boa notícia de paz. Mas ele encontrou um coração duro. E assim também, quantos corações duros não tem o Senhor encontrado, indo até esses corações? Ele deseja a paz, ele deseja amar, mas tem encontrado corações duros. E por que essa dureza? Porque o homem se tornou inimigo de Deus. Sabemos disso. A palavra diz que o homem desobedeceu. Não quis Deus. Pecou. E assim não entende Deus, não conhece Deus, não quer Deus. Quem é Jesus? Quem é Deus? E aqui, como estamos vendo na figura de Nabal, dessa condição do homem, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Não quer Deus. Mas Deus ama o pecador. Deus deseja tornar contrito o coração mais duro. Você pode ser alguém igual a Nabal hoje, um coração duro, não quer saber de Deus, não quer saber do Senhor Jesus Cristo, mas Ele quer te amar. Deus provou isso enviando o seu Filho. Indo um pouquinho mais para frente, falando ainda de Nabal, versículo 36, ainda nessa passagem. E vendo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. O coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender pela palavra alguma, pequena nem grande. Será que você, que está ouvindo essa mensagem, se encontra como Nabal, tendo em si o seu banquete, o seu coração nele, alegre em si mesmo, alegre naquilo que esse mundo pode proporcionar, alegre e embriagado com as coisas desse mundo, com a mentira de Satanás, a falsa alegria que Satanás proporciona para te deixar longe da verdade, que é o seu destino eterno sem Cristo. Satanás não quer saber
que há, certamente, com certeza, a palavra de Deus nos diz isso, e também temos nessa passagem, voltando aqui, né, versículo 13. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada e cingiu também Davi a sua. Eu não vou ler muitos versículos, mas vamos ler só um versículo com esse pensamento em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo... Acredito que seja 19, irmãos. Não, é versículo 17. Capítulo 17, perdão. Atos dos Apóstolos 17, versículo 20. 20 não, é 30, perdão. Eu não estou enxergando mais esse horário, perdão, irmãos. 17, 20, em Atos dos Apóstolos. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. O dia em que com justiça há de julgar o mundo. Nós não estamos nesse tempo. Um pequeno pensamento, um acontecimento essa semana. Eu tive um problema com a moto, o transporte que eu vou para o meu trabalho, e eu precisei pegar transporte público essa semana. Trem, vou ser bem rápido nesse pensamento. E eu estava aguardando o trem, e um rapaz desceu as escadas com um lanche na mão e uma Bíblia. E ele tentava comer o lanche e ler a Bíblia ao mesmo tempo. E eu fiquei observando ele. Estava um dia tranquilo, nós estamos no tempo de férias, né? E nós entramos no vagão. E ele já tinha comido o lanche dele. Ele ficava olhando para a Bíblia dele, né? Meio perdido. E estamos nos tempos em que poucas pessoas olham umas para as outras, né? Nós só ficamos olhando para o celular hoje em dia, principalmente no transporte público. Mas no caso, eu não estava olhando o celular e ele ocupado com a sua Bíblia ali. Nós trocamos olhares ali, sorrimos um para o outro, né? Eu apontei para a Bíblia assim e ele até ficou, né? Um pouco. Hoje é muito difícil isso acontecer, né? A gente tem tido pouco contato uns com os outros, tristemente. E eu pedi para se aproximar dele, né? E ele rapidamente disse para mim assim: eu tenho ouvido que nós estamos num tempo de juízo, Apocalipse. Eu ouvi isso na internet de um pregador. Eu falei com ele: eu não acredito nisso, eu não creio nisso pela palavra de Deus. Nós estamos num tempo maravilhoso, o tempo da graça de Deus, do amor de Deus. Deus está indo aos pecadores. E ali, irmãos, eu pensei que iria ser como no meu pensamento, né? Queria ser como Felipe e o eunuco, né? Nós iríamos ali caminhar, ia 20 estações com ele, a gente ia de Gênesis a Apocalipse, mas não foi nem um evangelho em 3 minutos, foi um evangelho em 1 minuto. Só deu tempo de eu pegar a Bíblia, abrir João 5:24, um versículo, alguns segundos e espero que aquele rapaz, um pouco, parecia ter a minha idade, ele tenha crido. Foi só uma estação, não deu 1 minuto, mas eu creio que foi o suficiente para o amor de Deus ter tocado aquele coração. Talvez duro, não sei, porque ele estava com a Bíblia na mão, mas um pouco perdido. Ouvindo coisas, juízo, Deus é mau, Deus... Sim, haverá um juízo.
Com certeza, há um tempo determinado, mas não, agora não. É o versículo: paz seja contigo, paz com a sua casa. Deus está abrindo o seu coração. Não, nós não estamos em Apocalipse, no sentido profético do juízo de Deus, o tempo que Ele há de julgar esse mundo. Nós estamos em tempo de salvação, há tempo, há pressa. Precisamos falar, vocês precisam ouvir, se vocês não têm crido no Senhor Jesus Cristo, Deus está oferecendo o seu amor através da pessoa e da obra de Cristo. É o seu tempo que a gente está vivendo, não é o Apocalipse. É maravilhoso, nós podemos participar disso. E com urgência, como um bombeiro querendo entrar num prédio em chamas, a gente precisa falar disso, e é assim que a gente está tentando levar a você isso. A urgência nisso, você precisa ouvir isso. Você não pode estar com o coração de Nabal. Você precisa entender que sim, Nabal estava embriagado, perdido. Quantos não estão? Nem sabendo o juízo que vem, por não receber o amor de Deus. Esse é o tempo que a gente está vivendo. Então, indo mais para então, entendendo que a Nabal nos mostra que muitos de nós nos encontrávamos como Nabal, endurecidos. Quem é Jesus? Quem é Deus? Mas Ele deseja nos salvar, veio até nós. E se você não tem ouvido, não tem entendido isso, entenda. Como o Davi foi com muito amor, desejando paz àquele homem próspero, mas ele encontrou um coração duro, uma resposta dura ao nome dele. E hoje podemos pensar no nome de Cristo, né? Aos seus jovens, aos seus enviados ali que anunciavam ao que ele tinha a dizer em seu nome, receberam um desprezo, foram desprezados. Então, cuidado com o desprezo da boa notícia de salvação. Não despreze Cristo. Não despreze Cristo. Mas nós temos um outro personagem aqui nessa passagem. Nós temos Abigail. Nós temos Abigail que nos dá um exemplo de fé. Algo que podemos, né, pode ter pessoas semelhantes a ela aqui. Que até entendem quem é, reconhecem que podemos pensar na figura, Deus ungiu Davi. Podemos pensar hoje que pessoas reconhecem que Deus enviou Cristo. Mas ela precisava ir de encontro a ele. É interessante, depois que vamos adiantar aqui por causa do tempo. Versículo 18. Então Abigail se apressou. Só isso. Abigail se apressou. Quando ela entendeu de que poderia não ter Davi como seu rei, como seu senhor, mas ter ele como seu juiz, ela se apressou. Será que você se encontra nessa posição hoje? Entendendo que Davi é sim ungido de Deus e ele virá como um juiz no momento, mas que agora ele pode ser o seu Salvador e Senhor? Você precisa se apressar. Quanto nós ouvimos nesse final de semana sobre isso? Muitas vezes nós ouvimos sobre tempo e pressa. E precisamos nos encontrar com Cristo hoje, agora. Agora é a hora. Se você aqui hoje, nessa noite, está ouvindo isso, você precisa se encontrar com Cristo, ter pressa agora. Porque agora é o tempo maravilhoso do seu amor, que Ele está salvando. Mas haverá um outro tempo que será de grande juízo, e um juízo eterno. E ela se apressou. Então vamos também se apressar por causa do tempo, infelizmente, mas versículo 23, novamente. Vendo, pois, Abigail, Davi se apressou, desceu do seu jumento, se prostrou sobre o seu rosto diante de Davi, se inclinou à terra, e lançou-se aos seus pés, e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão.
ela se identificou com o pecado de Nabal. Nós precisamos entender que sim, nós somos pecadores e temos a herança de Adão. Precisamos nos reconhecer pecadores diante de Deus e diante de Cristo. E ela se reconheceu a sua nulidade, seu pecado, ainda que ela não tinha cometido. Quantos não falam isso hoje? Você tem falado isso para Deus? Não foi eu, Deus, foi Adão. Não, sim, você é pecador. Nós podemos ter a falsa impressão de que Abigail não precisava se arrepender. A falsa impressão de que ela não era uma pecadora, só Nabal. Nabal era um coração duro. Não, ela também precisava reconhecer nada nela e tudo em Cristo, a figura de Davi. Ela precisava reconhecer a sua pequenez, a sua necessidade, reconhecer isso diante de Davi e encontrar tudo nele. E foi isso que ela fez, aos seus pés. Meu Senhor. Será que hoje você pode dizer isso ao Senhor, se reconhecendo o pecador e encontrando tudo nele? Porque Deus o enviou, porque Deus o ungiu. Então, ela também precisava de Davi. Ela precisava se apressar, ela precisava ir até ele, porque sim, o juízo também viria sobre ela. Ainda que ela não tinha, talvez, a mesma condição. Então, nós podemos nos enganar. Ela também precisava ir, mas teve fé. Um bom exemplo para nós. Teve grande fé naquilo que Deus estava dizendo e fazendo pela pessoa de Davi. Versículo 28. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor. Porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor e não se tem achado em ti por todos os teus dias, e não se tem achado mal em ti por todos os seus dias. Como nós podemos reconhecer isso em Cristo? Não há mal nele. Ele é, sim, o Filho de Deus, enviado para nos trazer a paz, para nos trazer salvação, para nos salvar de uma eternidade perdida e nos levar para a vida. E depois, sim, aí sim ele recebe o que ela tem a oferecer, o seu serviço, a sua oferta. E é maravilhoso nós vermos isso, irmãos. Como tem esse caminho, nós precisamos reconhecer que em nós não somos nada, estamos perdidos em nossos pecados, associados sim àquilo que Adão fez, e achamos tudo em Cristo. E aqui Abigail achou tudo em Davi, para a sua vida. E como ouvimos na reunião anterior, já vou encerrar, irmãos, por causa do horário. Como nós vimos na reunião anterior, terminou em casamento, né? Nós vimos na outra reunião a figura também de Cristo e a igreja em Isaac e Rebeca. E aqui nós podemos, em uma aplicação também, ver algo maravilhoso. Depois que Deus, sim, há um juízo naqueles que não recebem a sua boa notícia, que não recebem o amor de Deus para ser salvos, como a palavra diz, não recebem o amor de Deus para serem salvos. Rejeitam, haverá juízo. Ainda que sim, nós sabemos que um coração duro, igual de Nabal, pode sim ser contrito. O amor de Deus nos constrange, e o amor de Deus pode sim constranger o coração mais duro, até mesmo de Nabal. O Senhor conhece os que são seus. E eu espero que você que está ouvindo essa mensagem, está aqui nessa noite, ou que vai ouvir posteriormente, se encontre ou como Abigail ou como Nabal, encontre tudo em Cristo, semelhante a Abigail. Todas as suas necessidades diante de Deus
em relação ao seu pecado, em relação a tudo que você precisa para ser salvo em Cristo. E termina em casamento, né, irmãos? Vou se adiantar, versículo 40. Vindo, pois, os criados de Davi, Abigail no Carmelo, depois, né, da morte de Nabal. Versículo 41. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos teus criados de meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou no jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas. Ele seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Como maravilhoso, irmãos, precisamos também ter pressa para a vinda do Senhor. Falando agora com aqueles que são salvos. Que maravilhoso. Em breve estaremos com o nosso Senhor. Em breve, como noivas de Cristo, noiva de Cristo, nós estaremos com o nosso Senhor, Ele virá nos buscar. Mas se você não crê, há algo terrível. Que hoje você possa sair dessa posição de perdido. Que o seu coração duro possa ser contrito pelo amor de Deus. O amor que Ele está oferecendo, a paz que Ele está oferecendo, a libertação. E era isso que tinha para trazer, que o Senhor possa abençoar a sua palavra. E vamos orar? Pai, nós te agradecemos por podermos aqui anunciar, Pai, expor o teu coração. Esse tempo maravilhoso, Pai, que sim, logo acabará. É urgente, precisamos ir àqueles que estão perdidos. E se há alguém aqui hoje, Pai, que ainda não creu, que possa crer. Que aqueles que vão ouvir essa mensagem, Pai, possam se apressar, Pai, a ir de encontro a teu Filho. Que o Senhor possa conceder bom encontro, Pai, e que assim eles possam achar tudo em Cristo para a sua eternidade. Pai, nós te agradecemos, te pedimos por essas coisas, pelo precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.